Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Se tem, amém. Amados, Samuel ouvia a voz de Deus e não entendia. Achava que era o sacerdote ali que estava falando. Até que o sacerdote ali o instruiu, dizendo: quando você ouvir a voz de Deus, responda: fala, Senhor, que teu servo ouve. Amém? Amado, Deus quer falar com você. Mas para isso é preciso deixar tudo e passar um tempo de comunhão junto com o Senhor, conforme Mateus 6,6. Entrar para o seu lugar secreto, falar com Deus em secreto Deus irá falar com você. Amado, a mesma voz que tirou Lázaro do túmulo é a mesma voz que vai tirar você de qualquer situação. Lázaro estava morto há 4 dias. E a voz do Senhor falou com Lázaro: Lázaro, saia para fora. Essa mesma voz falou com Samuel, falou com Elias, falou com Enoque. Enoque e Elias, eles andavam com Deus, ouviam Deus. Adão e Eva, todos os dias, antes do anoitecer, falavam com Deus. E Deus quer falar com você através desse vídeo. Você tem ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido a voz de Deus, tem que ouvir também a voz do inimigo, ele sussurra no nosso ouvido. Agora nós temos que discernir se é de Deus ou se é do inimigo. Quando é do inimigo, nós devemos repreendê-lo. E quando é de Deus, dizer o mesmo que Samuel disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. Amém? A voz de Deus. Vamos nos aprofundarmos sobre isso. Como nós falamos com Deus? Falamos com Deus através da oração. Orar é falar com Deus. Amém? Lá em 1 Samuel, 1 Reis 19, 11, 12, a palavra de Deus diz assim, ó: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia o monte, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Passava um vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Aí sim, aí estava o Senhor. E o profeta soube discernir. Amado, o profeta Elias, ele era um homem cheio da presença de Deus, que reconhecia a voz de Deus com poucos homens em toda a história. Elias ouvia Deus e Deus ouvia Elias, dava a resposta na hora. Lembra ali do Monte Carmelo? Ele pediu para descer fogo sobre o holocausto e desceu ali na hora. Lembra quando ele mandou parar a chuva por 3 anos? Amado, Elias orou para que não chovesse, para que voltasse a chover. E isso aconteceu, conforme Tiago 5, 17 e 18. Elias pediu a Deus para mandar chuva. E pediu a Deus para parar a chuva. E Deus o obedeceu. Elias, amado, clamou por fogo no céu e o fogo desceu, queimando o holocausto, conforme 1 Reis 18, 36 e 38, lá no Monte Carmelo. Por fim, amado, Elias foi arrebatado vivo aos céus, conforme 2 Reis 2, 9, 14. Ele está lá no céu com o Senhor. Tamanha era a sua intimidade com Deus. Tanto Elias quanto Enoque foram arrebatados, porque ouviam Deus, obedeciam a Deus. Amado, hoje vivemos um mundo agitado, não é mesmo? Em que vivemos ocupados demais, e por isso nem sempre ouvimos a voz de Deus. É preocupado com as redes sociais, é compartilhando até fake news, não é mesmo? Perdendo tempo com novelas, com futebol, com shows mundanos. Não tem tempo para Deus, fica vivendo
essa vida agitada, no mundo tenebroso, onde jaz o maligno, ouvindo mais a voz do inimigo, obedecendo mais o inimigo do que obedecendo a Deus. Mas o propósito do Criador, amado, para o homem e para a mulher, era se relacionarem com o seu Senhor. O propósito de Deus era esse. Todos os dias ele estava ali com Adão e Eva, conversando com eles. Deus colocou no ser humano, amado, o Espírito para ouvir e obedecer. O Espírito adorador que o adora em Espírito e em verdade. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que para que seja um ser espiritual com capacidade de se relacionar espiritualmente com o Senhor, conforme 1 Pedro 2:2. Como ouvir a voz de Deus? Vamos refletir sobre ouvir a voz de Deus a partir da experiência do profeta Elias na caverna. Primeiro, discernimento. Nós temos que procurar de Deus discernimento. Se a voz que nós estamos ouvindo é dele ou se é do inimigo. Para você discernir é fácil. A palavra de Deus, a voz de Deus é para o bem. Quando você ouvir uma voz que é para fazer o bem, tenha certeza que é de Deus. E quando é para o mal, tenha certeza que não é de Deus, é do inimigo. Amado, a primeira coisa que precisamos para ouvir a voz de Deus é do discernimento espiritual para saber a diferença entre outras vozes e a voz do Senhor. Nós temos que discernirmos se é a voz de Deus ou não. 1 Coríntios 2,14, Elias ouviu muitos sons, a do vento, a do terremoto, a do fogo, mas ele soube discernir quando Deus estava falando, porque era calmo. Conforme 1 Reis 19:12. Era suave. A voz do Senhor era suave. Amado, em nosso íntimo, o Espírito Santo, ele intercede sempre por nós e nos inspira a entender a voz do Senhor. O Espírito Santo nos dá esse discernimento, nos dá essa sabedoria, conforme Romanos 8, 28, 26, 28. Em algumas situações, amado, Deus usa um sonho. Deus fala conosco em sonho, uma visão, ou então fala diretamente conosco através do seu Espírito Santo. Ou fala através de alguém, assim como eu estou falando com você. Deus está falando com você agora. Isaías 30, 21 fala sobre isso. Portanto, busque discernimento para ouvir a voz de Deus. Quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo. Quer discernimento? Peça ao Espírito Santo. Sensibilidade. Quem ouve a voz de Deus é sensível, porque a voz de Deus é sensível. Ele toca no nosso íntimo, no nosso interior. Amada, a segunda coisa necessária para ouvir a voz de Deus é ser sensível à sua presença gloriosa. Deus é sensível, a voz dele é suave. A carnalidade, amado, e o mundanismo enche o coração e a mente humana, não é mesmo? Impedindo sentir a presença do Senhor. É por isso que Jesus instruiu, entra para seu lugar secreto. Fica em silêncio. Fala com Deus em secreto, que Ele irá dar resposta em secreto. Infelizmente, amados, muitas pessoas estão insensíveis espiritualmente, porque estão vivendo apenas carnalmente, conforme Efésios 4,19. Vive na carne, a carne agitada, a carne do pecado, e não deixa a pessoa ser íntimo com Deus, ter essa intimidade de falar com Deus como Elias falava. Amado, Deus pode usar um vento suave, como fez com Elias, ou qualquer coisa da natureza que revele seu poder e grandeza. Você já passou por um momento de estar assim no horizonte, estar assim em uma mata, a sós, sentindo a brisa do mar, o vento? Já passou por esse momento? Eu já passei. Você sente a presença de Deus. O salmista, no Salmo 19:1, fala sobre isso. E Deus fala conosco, amados, através da criação. Dos animais, das florestas, dos mares. Já passou, já ficou assim um momento, olhando o horizonte, a brisa do mar, olhando aquelas ondas, imaginando
Deus, o Criador de todas as coisas, já. Deus fala conosco. Amado, Deus pode usar o vento suave, como fez com Elias, ou qualquer coisa na natureza que revele seu poder e grandeza. Por isso Jesus mandou olhar para os pássaros, flores. Ele mandou olhar, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão vestiu igual. Olhais para os pássaros, flores. Olhai também para os campos. Sinta a presença de Deus, o Criador de tudo isso. Foi Deus que criou os lírios do campo. Foi Deus que criou os pássaros, os mares, a lua. Você já olhou para a lua? Vendo a plenitude de Deus, para o sol, para as nuvens, os formatos. Busque sensibilidade para ouvir a voz de Deus, amado. Tem um tempo para estar no seu lugar secreto, é um lugar isolado para ouvir a voz suave de Deus. A terceira coisa que precisamos para ouvir a voz de Deus, amado, é de sua revelação. Deus fala como quer, quando quer, com quem quiser, no momento dele. Mas Deus gosta de se revelar ao ser humano e por isso se encontrava com o homem e a mulher todos os dias no jardim. Mas por causa do pecado, a humanidade passou a fugir da voz de Deus. Adão e Eva se afastaram de Deus. Deus não se afastou deles. Foram eles que se afastou de Deus através do pecado. E deixou de ter essa comunhão com Deus diariamente. Amadas, as Escrituras foram reveladas por Deus para ser um canal de comunicação com seus filhos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mostrando todas as suas verdades. Na Bíblia Sagrada, amado, é o manual da verdade, é o manual da palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3,16. Jesus Cristo, amado, ele é a revelação suprema de Deus. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Jesus Cristo é Deus, que se fez carne, manifestando a palavra de Deus. Por isso podemos entender a voz de Deus através da sua revelação nas Escrituras, que nos apresentam Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus Cristo, é o manual dele. Jesus esteve aqui na terra, 33 anos, fez prodígios, sinais, maravilhas, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e falou que está preparando lugar para voltar e levar a igreja. Nós temos que crer nisso. Ele já falou conosco através da palavra. Medite ali em João 14. Ali foi Jesus falando. João apenas escreveu e Jesus falou. Busque revelação para ouvir a voz de Deus. A revelação, mas está na Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Jesus preocupado com a vinda dele. Pode ser a qualquer momento, ele não sabe, nem um dia nem a hora, mas Deus sabe. Deus pode enviar Jesus a qualquer momento. E ele preocupado, ele escreveu o livro de Apocalipse, onde tem muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. O Apocalipse é um livro de revelação. Como é que você vai ter medo de uma revelação de Jesus? Não, é para ler, entender e colocar em prática. Amado, Deus quer falar com você. Mas para isso é preciso deixar tudo e passar um tempo de comunhão junto com o Senhor. Não fica ouvindo tantas vozes ao seu redor apenas, mas procure discernimento espiritual para saber se é de quem é essa voz. Para entender quando Deus está falando, assim como falava com o profeta Samuel. Busque sensibilidade para estar atento à voz do Senhor e se dedique ao estudo da palavra de Deus, onde a revelação de Jesus Cristo se manifesta a sua vinda através do Espírito Santo. Quando ouvir a voz de Deus, diz assim como o profeta Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala com o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me conforme teu querer. Amém?
Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir esse louvor. Fala comigo. Fala, Senhor. Amém? Deixa Deus falar com você. Ele já falou com você através dessa palavra. Eu tenho certeza. Eu sou um instrumento do Senhor. Eu estou sendo aqui um instrumento do Senhor para falar. Assim como Elias, assim como o sacerdote Eli falou com o profeta Samuel, eu estou falando também com você. Quando ouvir a voz de Deus, diz, fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. Amém? Medite nesse louvor. Deixa Deus falar com você. Você vai ouvir a voz do Senhor. Então você vai dizer através dessa missão. Eu quero ouvir a tua voz. Amém. Eu só quero ouvir a tua voz. Você quer ouvir a voz do Senhor? Fala com Ele. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso, Senhor. Todos os dias eu preciso. Amém, amado? É isso aí. Fala comigo. Você tem discernimento, saber se é o Senhor que está falando ou se é o inimigo. Busque discernimento. E quando tiver o discernimento, saber que é do Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando for inimigo, repreenda. Eu te repreendo em nome de Jesus. Fala com autoridade. Eu te repreendo em nome de Jesus e não obedeça. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te dou graça, te agradeço por essa palavra, Pai. Palavra de discernimento, onde nós devemos discernir, ter discernimento se é o Senhor que está falando, se é o inimigo que está falando, e obedecer somente a Ti, ter essa intimidade que os profetas tiveram com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento, que teu doce amado Espírito Santo vai de encontro a essa pessoa, que ele está confuso sobre as vozes que ele ouve, não sabe se é do Senhor, não sabe se é do inimigo, que ele venha ter esse discernimento e obedecer somente a Ti, e que venha repreender a voz do inimigo. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito Senhor já fez para cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Busque sabedoria, busque discernimento, busque ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Entre para seu lugar secreto, fale com Deus, ouça também Deus falar com você, e tenha sabedoria e discernimento. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais, jamais irá querer que você venha ouvir a voz de Deus. Ele quer que você fique ouvindo a voz dele, que não é nada de bom, é para te escravizar. Portanto, ouça a voz de Deus e diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, usa-me conforme tu querer. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Fica na paz.